Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para vocês que gostam de plantar, colher e cozinhar seu próprio alimento. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Esse daqui, ó, é o resultado de uma colheita que eu fiz hoje aqui na minha horta. Galera, e eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. A gente vai falar sobre uso de adubo químico na horta e também na jardinagem. Será que é uma boa a gente fazer uso de adubo químico como esses aqui? Será que pode trazer alguma consequência para nossa produção? Como que a gente tem que usar? Será que a gente não deve usar? Eu vou responder todas essas questões para vocês aqui nesse vídeo. Então, fique até o final porque tem dicas importantes. E também não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e bora aprender com a gente! Galerinha, para começar, eu queria explicar uma coisa. Ó, tudo isso que eu produzi aqui foi com adubação orgânica, tá bom? Mas os adubos químicos também são uma opção para quem quer ter uma produção num terreno ruim, não tem acesso a adubos orgânicos de qualidade, só que a gente tem que tomar vários cuidados com ele. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é esse adubo químico, para todo mundo entender. Adubo químico, adubo inorgânico, adubo sintético, todos esses nomes, eles remetem à mesma coisa. São adubos que não são produzidos por processos naturais, eles são processados, industrializados. São adubos fortes, adubos ricos em determinados nutrientes e que você tem que saber usar com moderação, porque senão você pode acabar matando as suas plantas. São os famosos adubos que a gente chama de NPK. São os adubos que contêm nitrogênio, fósforo e potássio. No caso, por exemplo, do nitrogênio, ele é feito por síntese química em grandes indústrias, onde o nitrogênio do ar é fixado e transformado na ureia com o uso do gás natural. Então é um processo que emite muito poluente. Por isso que a produção desse tipo de adubo, nitrogênio na forma de ureia, não é considerado um adubo orgânico, porque ele polui bastante o meio ambiente para ser produzido. Os outros adubos que compõem aí o NPK, como o fósforo, que pela letrinha aí do nosso adubo é correspondente à letra P, né, que vem lá da tabela periódica das aulas de química. Mas tudo bem, o fósforo ele é extraído de minas que são escavadas na terra, e também a gente tem o potássio, que também é extraído de minas que são escavadas na terra. Sendo que o potássio, os maiores produtores, né, do potássio são a Rússia, a Bielorrússia e também o Canadá. Então, galerinha, esses produtos também são importados, chegam aqui no nosso país através de navios. Então, em toda a cadeia produtiva dele, desde a produção até a exportação, tem emissão de poluentes, gás carbônico. Então, são adubos que não são usados, indicados para agricultura orgânica. Mas, ó, não pense que por não ser indicado para agricultura orgânica, esse tipo de adubo é veneno, tá bom? Você pode pegar, por exemplo, um adubo desse daqui, que é indicado para frutífera. Isso daqui não é veneno, gente, ó. É um pozinho, é como se fosse um sal. Você pode segurar com a sua mão, lógico, né, que se você tiver com a mão cortada, tiver pele sensível, é bom você usar uma luva, mas isso daqui não é tóxico para nós, seres humanos. Só para você encostar nele, não tem problema. Então não é veneno. A agricultura orgânica, ela preza por utilizar adubos naturais. Os adubos naturais são aqueles que vêm de processos naturais, como por exemplo, os estercos, os compostos orgânicos, os humus de minhocas. Então, não são adubos processados, eles são adubos que foram produzidos de forma natural. No caso, por exemplo, da minhoca, passou ali por um processo de digestão pela minhoca, gerando humus de minhoca, que é rico em nutrientes. No caso dos estercos, passou ali pela digestão dos animais. Então, são adubos que não são sintetizados quimicamente em indústrias. O processo é 100% natural. Por que esses adubos, por exemplo, aí o NPK, eles são importantes para as plantas? Porque se você quer ter boa produção, a planta ela vai precisar em maior quantidade desses três nutrientes, o nitrogênio, fósforo e potássio. São o que a gente chama de macronutrientes. Tem outros
macronutrientes também, que são importantes para a planta, e também tem os micronutrientes, que são aqueles que a planta precisa em menor quantidade. Mas os mais importantes, que ela precisa em grande quantidade, que geralmente vai faltar, porque ela precisa comer em grande quantidade, é o NPK. O nitrogênio, como eu falei para vocês, a forma mais comum é a ureia e ela tem 45% de nitrogênio, galera. É uma bomba de nitrogênio para suas plantas. E por que o nitrogênio é importante? Com ele, a sua planta ela fica verdinha, porque ele faz parte ali da clorofila, e também a sua planta ela vai ter um bom crescimento. Para a planta crescer, se desenvolver e ficar verdinha, nitrogênio nela. O fósforo, ele é importante para a planta enraizar, desenvolver boas raízes e buscar nutrientes em várias áreas ali do cultivo, porque ela enraiza bastante e consegue explorar uma área de solo melhor. Agora, temos o último, o potássio. O potássio é importante para o enchimento de grãos, amadurecimento de frutos, para a rigidez estrutural da planta. Então, sem potássio, a sua planta fica fraca, ela acaba tombando muitas vezes, ela fica amarelada, ela não amadurece o fruto, não tem boa formação de fruto, não enche o grão. Potássio é outro muito importante. Tem adubos NPK que são específicos para o plantio, como por exemplo, esse daqui, ó, que está aqui na frente, aqui, ó, é o 4-14-8. Um adubo que é específico para você colocar no berço de plantio quando você vai iniciar o cultivo da planta. Por quê? Ele tem pouco nitrogênio, que é 4 de nitrogênio, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Então ele tem mais fósforo. O fósforo ele já tem que ser colocado direto ali no berço de cultivo, quando você está plantando a sua plantinha, porque o fósforo ele é pouco móvel no solo, então ele já tem que estar ali pronto, disponível para a planta, bem na base dela, para ela começar a absorção. Não adianta nada se fazer adubação rica em fósforo quando a planta já está crescida, porque o fósforo não vai penetrar e não vai acessar as raízes. Por exemplo, esse adubo aqui, quando você olha que tem bastante de fósforo, pouco nitrogênio e uma quantidade mediana de potássio, pode ter certeza que é um adubo de plantio. 4-14-8 é um deles, 8-28-16 é outro deles, e assim vai. Também, galera, dependendo da fase de crescimento da planta e do tipo de planta, eles separaram também alguns tipos de adubo específicos para cada tipo de planta ou para a fase de cultivo. Quando você está cultivando a sua planta, que ela já está crescida, a gente vai fazer uma adubação nela, a gente chama de adubação de cobertura ou de manutenção, que é aquela que vai dar energia para a planta crescer e produzir. Adubos assim de cobertura, eles são caracterizados por ter pouco fósforo, mais nitrogênio e mais potássio. Daí a quantidade de potássio, a quantidade de nitrogênio vai depender de cada tipo de cultura. Por exemplo, esse daqui, ó, é uma caixinha de adubo específico para frutíferas. É um adubo na formulação 25-20. Ele tem 20% de nitrogênio, que é bastante, pouco fósforo, 5% somente, e 20% de potássio. Como é para frutífera, ele tem bastante de nitrogênio para ela crescer, ficar verdinha, e bastante de potássio para ela amadurecer, encher grão, encher fruto, ficar com o fruto docinho. Então é um adubo muito bom que você pode usar para fazer cobertura nas frutíferas, e também é uma opção de adubo para você fazer cobertura em outros tipos de plantas também. Aqui, galera, eu já tenho dois tipos de adubo, ó. Esse daqui, que é o 4-14-8, que eu falei para vocês que é de plantio, e esse, ele já tem também micronutrientes. Lembra que eu falei que não é só de NPK que a planta precisa? Ela precisa também de boro, ela precisa também do cálcio, ela precisa também do enxofre, ela precisa de zinco, precisa do manganês e de vários outros nutrientes. Tem uma lista completa que a gente separa entre macro e micro. Então esse daqui, ele vai dar, além dos nutrientes principais NPK, vai dar também micronutrientes que são importantes para o crescimento da planta. Temos aqui, ó, um adubo específico para flores, que é um adubo para você colocar na sua flor. A formulação dele é 16-5-5. Por quê? Ele vai ter bastante nitrogênio para a planta crescer e ficar verdinha. Mas ele também tem micronutrientes. Nesse caso, tem
boro, manganês, zinco, tem também enxofre. Um adubo completo que você coloca na sua florzinha, ela fica verdinha, começa a crescer, começa a produzir flores bonitas graças aos nutrientes desses adubos. Quando você vai usar e quanto que você vai colocar? Então, galera, quando você tem essas dúvidas e compra o adubo assim de caixinha, você já consegue observar aqui no verso dessas embalagens a indicação de cultivo, da quantidade de adubo que você tem que colocar nas suas plantas. Por exemplo, esse daqui de flores, tá falando aqui, ó, se é um vaso pequeno, você vai colocar 1 colher de café. Colher de café é aquela bem pequenininha, tá bom? Bem pequenininha mesmo. Essa dosagem que tá falando aqui, essa quantidade, é a quantidade máxima, tá bom? A quantidade máxima que você vai colocar num vasinho. Esse daqui é um vaso médio. 2 colheres de café, de 1 a 2. Não vai colocar 3 e pensar que se você colocar num vaso desse daqui, a sua planta vai ficar bem. Porque também não adianta nada, né, galera? Você dá um boom de nutrientes na sua planta, às vezes pode trazer problemas como ataque de pulgão, às vezes pode queimar a sua planta, e em casos mais severos, também pode acabar matando a sua planta, porque o excesso de sais, de adubos aqui no vaso, ele vai dificultar a absorção de água pela planta, e aí ela vai acabar morrendo. Esse daqui, ó, que eu tenho aqui na minha mão, é um adubo específico para samambaia, na formulação 25:5. Então vocês notem que, pelos estudos, eles perceberam que a samambaia ela precisa de mais nitrogênio. Por isso que esse adubo tem bastante de nitrogênio aqui na sua formulação. Colocando na indicação que está falando aqui, com certeza você vai conseguir ter uma samambaia verdinha, bonita e que vai enfeitar bastante a sua casa. E aí a outra pergunta que o pessoal faz bastante. Bruno, o adubo orgânico é melhor? Galera, não é que um é melhor e o outro é pior. Cada um tem as suas funções e também o seu modo de uso para você estar usando. Primeiro, se você quer ter uma horta orgânica na sua casa, você vai ter que usar só os adubos naturais, os adubos orgânicos. Esses aqui não dá para usar, porque eu gosto de colocar nas minhas flores e também na minha samambaia esses adubinhos aqui, ó, que são específicos para esses tipos de planta e que, no caso, por exemplo, de flores, de samambaia, dessas coisas, o uso dos adubos orgânicos ali no vaso, né, demora bastante, né, para o adubo fazer efeito. O adubo orgânico, ele vai ter que se degradar para estar fazendo efeito ali no nosso vaso, e também o adubo orgânico, ele tem que ser colocado uma quantidade um pouquinho maior, sabe? Quando você coloca no vaso, por exemplo, aqui, não sei se está dando para vocês verem, tem uma samambaia. Quando eu coloco, eu vou enchendo o vaso com adubo orgânico. Com o tempo, o vaso vai ficando cheio e começa a transbordar para fora dele. Então, adubo orgânico para vasos assim de flores, aqui na minha casa, eu não gosto muito de usar. Só uso quando eu vou fazer o plantio. Então, ó, importante. Pode usar o adubo químico na horta? Pode usar. Tem que usar com moderação? Sim. Tem que usar com moderação. É melhor usar o orgânico? Eu prefiro usar o adubo orgânico, porque é um adubo natural, eu consigo melhorar, além das propriedades químicas do meu solo, eu consigo melhorar aplicando esterco, por exemplo, as propriedades biológicas, as propriedades físicas do meu solo. É um bom adubo que eu super indico para usar na horta. Eu gostaria de perguntar para vocês, qual tipo de adubo que você prefere usar na sua casa? Adubo orgânico ou adubo químico? Você acha que usar adubo químico é muito ruim? Você acha que vai trazer problemas lá para sua horta? Ó, eu tenho outro vídeo aqui no nosso canal que eu falei as diferenças de adubo orgânico e de adubo químico. Vou deixar ele aqui na descrição para vocês. E lembrando uma coisa importante, se você quiser comprar esses adubos, adubo orgânico, tipo esterco, farinha de ossos, tudo isso dá para você comprar pela internet, tá bom? Eu vou deixar o link de onde você pode comprar aqui na descrição. Depois você dá uma olhadinha lá, compra e recebe na sua casa. Eu desejo a todos vocês ótimas colheitas, fartura na sua mesa e saúde para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Plante e Cozinhe. Tchau, galera! Tchau!